Merci pour notre pourquoi lelo. Agradecemos a Deus por essa tarde. Alors, nako bandai kolobela si le langage de la sorcellerie. Eu estava a falar sobre a linguagem de bruxaria. Nalobela qui la parole. Eu falei da palavra. Nalobela qui l'action symbolique. Falei das ações simbólicas. Et nazolobela encore sur la figurine. E também vou falar sobre o figurine lingelo banine. O figurino quer dizer o quê? Tando que azolokayo. Quando o bruxo te procura, ako representer yo na figure moko. Vai te representar em uma figura. Na esse exemple. Eu vou exemplificar. Bakokoza mwana popi. Podem pegar um boneco na butu de noite e bapese kombo na yo. E lhe nomearem o seu nome. E soki balingi ba attaquer yo. Se quiserem te atacar, bako toucher mwana popi. Vão tocar no boneco. Soki ba simbi mutu. Se pegarem a cabeça, você também de dia a cabeça vai te doer. Se tocarem o seu pé, tu também estão a te tocar. Eu vou ir mais além. Nos jogadores. Se disserem que vão quebrar um jogador, eu não sei se tem pessoas que acompanham muito futebol. Senegalês moko. Abandago beta na equipe da France. Que jogava na equipa da França. Mas abandago bucana na ba mundial, na ba competição. Mas ele quebrava sempre os pés nas competições. Senegalês. Azaki senegalês mas beta na equipe da France. Era senegalês mas jogava na equipa de França. Abandago bucana kaka soba zana ba competição eminente. Ele tinha lesões próximas das grandes competições. Coupe du monde. Eu lhe vi na Copa do Mundo. E ele quando ia na lesão já não voltava. Será que há pessoas que podem conhecer o nome desse senegalês? Nani? Nazogate. Non, je crois Cissé boy. Cissé. Donc, se quiserem quebrar o jogador, não vão lhe quebrar no estádio. Vão lhe quebrar de noite. E para quebrarem o jogador, podem utilizar um pau. Estamos a trabalhar esse jogador. Não lhe trabalharam de o jogador esteve representado numa figura para lhe atacar. Será que alguém está me acompanhando? E eu orei por uma mamã. Ela sofria de pressão. Mas a sua pressão, isso lhe dava dores de cabeça. E as dores não passavam. Na sua libertação, o seu tio falava no seu corpo. Entraste aqui como? Disse no dia do casamento dela. Eu não comi o dinheiro do dote. Eu enrolei lá com fitas e deitei no telhado. De noite lhe tornamos bola. Se nós jogar a bola que é a cabeça dela de noite, de dia a cabeça vai lhe doendo. Por isso há pessoas que acordam de manhã, sentem dores no corpo, não conseguem levantar. Quer dizer que de noite te tornaram alguma coisa. Alors, na kendai kotalisa na association ya ba sorcier. Eu fui na associação dos bruxos. Tozana bandoki. Temos os bruxos. Tozana ba féticheur. Temos os feiticeiros. Tozana bato ba bikolaka. Temos também os quimbandeiros. Sorcier ba trabalha na colaboração. Os bruxos trabalham em colaboração. Nandoki. Com feiticeiros. Tozana kati ya confrérie. Estão dentro de uma conferência, associação, de uma associação. Dondoki atrabalha na nganga. O bruxo também trabalha com o quimbandeiro. Trabalha também com o curandeiro. E se tu fores num deles,
Ele pode te falar. Vão tirar algo na esquerda, vão devolver na direita. O bruxo, quando amaldiçoa alguém, não tem aquele poder. Somente Jesus tem esse poder. Por isso é reparador de brechas. Ele repara as vidas destruídas. No mundo de bruxaria, a igreja é uma das coisas que a bruxaria combate. Se a igreja quer crescer, dentro da igreja devem escolher pessoas que vão destruir as obras de bruxaria que combatem a igreja. Se tu veres, a bruxaria é uma arma e uma ameaça para o crescimento da igreja. Se leres no Atos 8, 1 a 3, Atos 8, 1 a 3, Atos 9, 1 a 4, Atos 9, 1 a 4. Aqui o Paulo ainda não havia se convertido. Ele era o Saulo. Declara a Bíblia que ele respirava, ameaçando as igrejas. Quando o Saulo aparecia, cada um procurava por onde fugir. Ele, se encontrar pessoas orando, vai lhes levar na prisão e vai batê-los. Vai batê-los. Atos 8, 1 a 3. Atos 9, 1 a 4. E no Atos 9, quando ele ia prender os cristãos, encontrou-se com o dono da igreja. Se você também, bruxo que estás aqui, combates a igreja, vais cair como Saulo. O dono da igreja não vai te deixar. A bruxaria combate a igreja. Por isso na igreja devemos destruir as suas obras. Se formos ver no Atos 13, le verset 6 a no seu 14, verso 6 a 14, aí dizem que pregavam um rei. Quando eles pregavam este rei, Facebook, frère, va libérer Facebook, pas encore. Vous faites déjà Facebook. Les lois ça latin. OK. Puisque ça ba tubaza rozelanga balanda. E balobi tangu bazotea mukonzi wana. Quando pregavam aquele rei, magicien moko azalaki wana, apareceu-lhes um mago, abandaki ko envoûter po mokonzi wana ayambali lobate. Ele induzia o rei para não receber a palavra. E o Pedro, olhando para ele, o amaldiçoou. E ele tornou-se cego. Sorcellerie ebundisaka église. A bruxaria combate a igreja. Ebundisaka basali ya Nzambe. Combate os servos de Deus. Yamvutaka église. Induz a igreja no mal. Même tango bazoteya. Mesmo quando estão a ministrar. Bakoko chapongi katina batu. Podem colocar sono nas pessoas. Bakoki kolongola batu makanisi na église. Amo azokanisa na ndako. Tirar as pessoas do pensamento do culto e pensar em casa. Kindoki epekisaka église et réaliser ba projet na ngoto ba activité na ngo. A bruxaria impede a igreja de realizar os seus projetos ou as suas atividades. Séduction katina bandimi. Colocam a sedução aos crentes. Você vê a prostituição na igreja. A fornicação na igreja. São obras dos bruxos. Prendem os fiéis a não darem dízimos. E prendem-los a não darem ofertas. Prendem-nos a não ajudarem a obra de Deus.
Se leres no Atos 5, 1 à 5, no seu verso 1 a 5, Ananias a Bíblia diz que Ananias vendeu a sua ceifa na igreja e foi dar à igreja. Mas antes de dar, dizem que o Satanás entrou no coração do Ananias. Ao invés de dar tudo, deu pouco. E Ananias morreu pelo voto que ele fez à igreja e não cumpriu. O objetivo dos bruxos está na igreja. As pessoas não darem ofertas que merecem. As pessoas não darem dízimos. Porque Satanás sabe. Se tiveres a dar dízimo, Deus vai lhe proibir de pegar a sua saúde. Vai lhe proibir de pegar a sua riqueza. No livro de Malaquias 3, 10 a 11, Deus está dizendo: leva dízimo em minha casa. Se levares dízimo, eu vou abrir as comportas do céu. Eu vou derramar chuvas de bênçãos para ti. Vou abençoar a sua ceifa. A pessoa que der dízimo, eu, Deus, vou combater a pessoa que pega a sua riqueza. Quando estás a dar dízimo, Deus vai ameaçar a pessoa que pega a sua riqueza. Mas quando tu não das, Deus não vai entrar. Em nenhum lugar na Bíblia está-se a falar que Jó dava dízimo. Satanás levantou-se, disse a Deus: se o Jó te teme, é porque abençoas as suas obras, abençoas os seus filhos, os seus bichos estão a crescer. Se me deres acesso de pegar Jó vai te negar. Deus deu acesso ao Satanás porque os argumentos de Satanás eram válidos. Se não das dízimo, saiba que os bruxos vão te procurando. Se não das boas ofertas, saiba que os bruxos vão te procurando. Malaquias 1, le verset 14. No seu verso 14, diz a Bíblia: amaldiçoado seja a pessoa que tem muitos animais e escolhe o que é magrinho, pequeno, e dá a Deus. Ele disse: eu sou o grande rei. O meu nome é grande. Na igreja, mesmo no culto da semana, quando tu vens com a oferta, você dá ao grande rei. E em Malaquias Deus diz: as ofertas que me dão, será que podem dar aos governadores da sua cidade? Satanás sabe. Malaquias 1,14. Satanás sabe o caminho que Deus pode te abençoar é através de dar. Qual é o objetivo que a igreja tem? Vai prender os corações das pessoas. As pessoas não dão. Você vê alguém não dá dízimo, não dá grande oferta, ele vem com pequenas ofertas. Deus não vê o que você dá, ele vê o que te resta. Uma das obras de bruxaria na igreja é as pessoas não darem. Se falar em um apelo de fundo, você não levanta. Por quê? Se tiveres a dar, as suas obras vão abrir. Tu podes temer Deus, oras muito, mas há outros demônios que atacam os cristãos. Mesmo se você ora muito, você não comete pecados. Jó temia Deus. Deus testificou Jó, mas Deus permitiu que o Satanás tocasse o Jó. Tanga Malachi 11, non, Proverbe 11, 24.
Provérbio 11:24. Ntanga yango Provérbio 11:24. Diz a palavra do Senhor em português: alguns há que espalham e acrescenta, ainda que se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A palavra do Senhor. Je crois Bible lubi. A Bíblia diz: aqueles que dão com todo o coração, akomaga neni nazokate oya pesa na motema kufungwa aquele que dá com todo o coração, mozui oya boya kakupesa akomaga ni pobre. Esse princípio é um princípio. Yango pesaka. Por isso dê. Oebi na kati na église. Nas igrejas. Bon, na lobaga peut-être nous avons une école, à part école, tous en éducation moko tozoa na banda kuna biso. Eu digo que além da escola temos educação de casa. Tous à la pasteur brigante. Essa educação faz com que não sejamos pastores prudentes. Brigand. Do roi babandi. Que não sejamos brutos. Biso toza na école wana tena ba pasteur. Nós não estamos naquela escola aí. Nazala mama moko na banda ko prier na bango fei ba teka lupango. Eu orava com uma mamãe que tinha que vender o seu quintal. Teka lupango exoteka mate papa vende prier. O quintal não se vendia. Oração mais oração. Prier lupango etekami. Oramos e o quintal foi vendido. Teka kindambu je coisa aí $15,000. Vendeu $15,000. Église azala qui paie commissionnaire. O irmão da igreja era um dos intermediários do pai. $15,000 aujourd'hui ma combien? 15 mil vais tirar dízimo de quanto? 1.500. De 1.500, disse pai, estão a vir, hoje mesmo, os teus 1.500 é seguro. Vieram o irmão mais velho e o menor, orando, depois de orar, deram uma envelope. Eu abri $50. $500. Será que deram dízimo? Ele disse: tens que lhes seguir. Tens que segui-los. Fala-lhes profecias de temor. Não é a minha educação. Puisque à part causa la pasteur, porque além de ser pastor, tivemos educação de casa. A educação de casa même na pastoral nos segue mesmo no ministério pastoral. Eu preguei numa igreja no hoje ainda. 2012, je crois. 2012. Pasteur a payé $1.500. O pastor me deu $1.500. Eu encontrei com um fiel no caminho. Disse: pai, eu fiz um voto de $100. Eu não posso dar no pastor, você recebe. Ele disse: não. Vai dar na igreja. O pai não. Eu disse: não. Você é a primeira pessoa que vai dizer no pastor que me deste $100. Moi j'ai une relation. Afinal, j'ai une alliance avec les pasteurs. Tenho uma aliança com o pastor. Não aliança da mundimite. Eu não tenho aliança com o fiel. E alguém disse: pastor, você é tolo. Mas te deram? Não. O vosso problema é que todo o teu sofrimento deve acabar no único dia. Por isso vocês pregam nas igrejas e não voltam. Vocês defecaram. Defecaram onde vos chamam. Onde comes e onde defecas. E essa senhora foi. Mas após algum tempo, começaram a vender comidas. Macala. O irmão começou a vender carvão. Que o Satanás não te prenda em dar. Se disserem que a igreja precisa dar para amaldiçoar em Israel, aí edificaram 21 altares, deram 21 cabras, 21 vacas. Aquelas pessoas mas se alguém começar a se levantar e contratar, é porque Satanás o caminho que Deus pode te abençoar é ao dar.
Por isso, reverendo, se Deus colocar no coração para fazer algo novo, para Deus abençoar a viúva de Serapta, era necessário a viúva dar. Ela disse, resta-me pouco trigo e pouco azeite. Você é forte no jejum de 40 dias. Elias disse, pour les gâteaux des petits enfants. Não há tristeza ou não há ansiedade para o bolo. Se o Elias ouvisse a viúva não poderia ser abençoada. A minha mãe deu a metade do quintal à igreja. Eu tenho um fiel que é fiel à igreja, mesmo como eu estou aqui. Pastor, tem $100, o que dizes? Estão a vender os seus quintais. Mesmo estando distante, eu sei que vou ter bom dízimo. Ela fez AVC e cortou-lhe 2 neurônios. Eu disse, Deus, lembra-se dessa mamãe. Ela deu quintal. Ela dá dízimo. Ela é fiel mesmo com 10 dólares. Ela não vê que eu sou filho dela. Deus lhe voltou. Ela anda, nem pensar que ela teve AVC. E muita gente está aqui não dão dízimo. Abrem as portas para o Satanás. O Jó temia Deus, mas não dá dízimo. E não queira as coisas de favor na sua vida. Mesmo se tem mesmo se o servo não fala, não se veja do servo de mãos abanando. É um princípio. Um menino que me corta cabelo no Kimbangu, ele quando começa a me cortar o cabelo, pai, vai, não, é coisas de favor. Eu não gosto, eu vou pagar. Eu não gosto de coisas de favor. Eu subo no teu carro, vou pagar. Se eu não pagar, como é que vais dar dízimo? Dê dízimo. São obras satânicas na igreja. Os bruxos impedem as pessoas de dar dízimo. Eles levam as pessoas na rebelião. Eles levam as pessoas na rebelião. Nós vemos a igreja não como um partido político para termos uma oposição ou na maioria. Na igreja somos discípulos. Amém. Discípulo obedece. Toda pessoa que se levanta contra o pastor na igreja, contra a obra de Deus, não podemos fazer isso. Se você acompanhar bem, é um bruxo. Destroem na igreja a equipa de intercessão. Se queres ver a obra dos bruxos na igreja, a primeira coisa é a equipa de intercessão não anda bem. Todas as equipas podem andar bem, mas a intercessão para as pessoas orarem é difícil. Se vocês verem a equipa de intercessão não avança. Tem bruxos na igreja. Por quê? A equipa da intercessão é o coração da igreja. Por isso não é qualquer um que deve estar na intercessão. Preferimos ter 2 pessoas que são bons, que termos 100 pessoas que amaldiçoam a igreja. A equipa da intercessão é uma equipa que podem colocar qualquer um. Prendem a evangelização. Eles colocam os falsos pastores, os bruxos. E vão ver esses pastores bruxos. Eles se levantam contra a pregação de libertação. Que Deus abençoe o doutor. Porque ele crê nessa mensagem de libertação. E ele quer que a igreja seja liberta. Se você for liberto, a igreja vai engrandecer mais. E que Deus te liberta nessa semana. E que amanhã tornas um grande parceiro. Há pastores que não aceitam a libertação, mas está pregando na igreja.
Há lugares onde eu vou também. déjà l'église onde délivrance. Se ele próprio dono da igreja não aceita a libertação, eu começo a pregar coisas que não pertencem. Afinal, o que Deus deu ao doutor não deu a mim. O que deu a mim não deu a ele. Mas quando estamos a juntar as graças, a igreja vai ser abençoada. Pregar onde o pastor não aceita sobre libertação. A bruxaria existe. Muita gente está a sofrer. É por causa da bruxaria. Eles também se levantam contra jejum. Se levantam contra a oração. Contra retiros. E na igreja, eles colocam peso nos dias. Quais são os dias de orações na semana? Mercredi, jeudi, vendredi. E vão ver. Quarta-feira virás. Jeudi oyete. Quinta não vens. Sexta vens. Domingo não vens. São dias de hoje e amanhã. Se não consegues vir à igreja, são obras de bruxaria em sua vida. Porque se vires, você encontrar a pregação, vai ser liberto. Eles colocam sono na igreja. Eles prendem os dons espirituais. E a fofoca. Estamos a vir orar. Não viemos entrar na vida alheias. Viemos orar. Você vê história da igreja, depois a igreja é todas as coisas, os defeitos do pastor. Cristão, fiel novo, que prega um dia. Você vê que ele torna-se rebelde. Amém. Viemos orar. Não viemos nos intrometer na vida alheias. Tem fofoca. Fofocam todos. Est-ce que tu es qui m'a rambouana? Será que viemos para isso? E aonde ela pastor? Por isso eu digo pastor. Il faut afanda ka musika na igreja. Deve viver distante da igreja. Para e a casa do pastor paga o táxi. Porque a casa do pastor não é permanência. Você não pode dormir na casa do pastor. Não é igreja, não é permanência. Eu conheço o pastor. Se lhe abençoarem com comida do domingo, segunda-feira, até segunda, todos os dirigentes na casa do pastor, até quando aquele mantimento acabar, é que fogem. Na igreja, vão prender os fiéis a não ajudar o pastor. Acredito que o pastor é um professor, mas fora de ser professor, a igreja também deve alimentar, deve investi-lo. Na Ezequiel 28, Ezequiel 28, Ezequiel 44, Ezequiel 44, le verset 28 à 30. No seu verso 28 a 30, Deus disse que vão dar ao sacerdote o vosso fungo, porque a bênção de Deus deixa em vossas casas. Mas conforme eu vejo o doutor, lhe alimentam bem. Acredito que ele come bem. Chaque fin de mois, azagana semoula, azagana masango, todos os filhos do mês tem fufa de milho, tem fufa de bombom. Bolé sague bien. Révérend, basalaka. Oh. Soki bosalaka ngote bandoki baoloka bino. Soki bosalaka ngote bandoki baoloka bino. Os bruxos estão a vos induzir no erro. Namoni pasteur quando estamos na igreja e culpa ba papa ba oloba. Pastor passando. Vamos pagar a casa por ele. Ele tem o seu quintal. Atazana lupango na ye. Mesmo tendo quintal. Paula lobi mutu moko tabo sa musala ki soda. Asala ngona mbongo na ye. E fazer com seu musala ki soda. Bagosombelo teni, bagosombelo munduki, bagosombelo sapato. Vamos comprar umas botas. Mesmo ele também deve alegrar-se nesse trabalho para Deus vos abençoar. Se vocês querem saber que na igreja não conseguem ajudar o pastor, os fiéis,
Eu não sei se os filhos estão a me ouvir. Será que alguém está a me ouvir? Papa, vou se organiser. Maman, vou se organiser. Papais, mamães, la jeunesse, vou se organiser. Lipamboli ya Nzambe. Eko kitananda kuna binote. Soga oliate. Não pode descer na vossa casa se ele não está a comer. Bochela que basaldo, sans que asenga bino. Ou azaka professeur. Ou como tambora na jipa munene. Ele anda com um grande jipe. Ele foi tambora na jipa munene. Ele deve andar sim. Porque já musali Nzambe. Porque ele serve de Deus para vocês serem abençoados. Bochela cair gasolina. Devem colocar gasolina. Il faut bosombela que sapato. Devem colocar Mama pasteur, bosombeli epe lamba, bosombeli epe sipe. Devem comprar sapatos também para o doutor. Que ele gosta desse trabalho para Deus vos abençoar. São obras dos bruxos. Os fiéis que não ajudam o pastor. Os fiéis na igreja provocam incredulidade. E eles prendem as pessoas para não motivarem a pregação. A igreja não cresce. E muitos são rancorosos. Uma coisa passada, mas no coração não prendeu em seu coração. Amém. Viemos orar. Não vemos as vidas alheias. Se você vê alguém te contando sobre os terceiros, c'est une malédiction. Quer dizer que há uma maldição. Eles lançam enfermidade na igreja. Eles não querem que as pessoas engrandeçam. Eles prendem os dons espirituais. Eles impulsionam as pessoas a saírem da igreja. Como é que deves descobri-los? Na igreja eles gostam de postos elevados, gostam de honra. São pessimistas. Pessimista. Queremos fazer isso. O doutor diz: estamos a construir. Angola está na crise. Angola está em crise. Isso que estás a falar. Eles desencorajam as pessoas. Eliseu disse que a comida vai oficial disse mesmo se Deus abrir o céu, as coisas que estás a falar não vai acontecer. Havia pessoas que não acreditaram. Mas eu vi aí um girador grande. Eu vi que a igreja mudou. A igreja vai continuar a mudar. Vão construir também complexos escolares. Vão ter complexos escolares aqui. A igreja anda pela fé. Pela fé que adquirimos tudo. Que Deus coloque fé em vós. E se Deus quer abençoar pessoas, a fé, la mentalité à pauvreté, a mentalidade da pobreza é baseada sur les réalités de la vie, sobre a realidade da vida, e não sur la parole de Dieu. E não sobre a palavra de Deus. Elias disse à viúva: cozinha para seres abençoado. Olha a qualidade. Disse: resta-me um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. Se eu comer, acabou. A mentalidade da viúva estava baseada nas circunstâncias da vida e não sobre a palavra de Deus. Elias disse-lhe: dê-me, não faltarás azeite, não faltarás trigo. Quando ele obedeceu, aconteceu. A mentalidade sobre a pobreza é baseada na circunstância de vida, e não na palavra de Deus. E não na palavra de Deus. Esses dias há crise, sim. Mas que estão a comprar o que estão construindo não. Mesmo havendo crise em Angola, a igreja não depende da crise. Está a depender do céu. Balingaga mingi gostam de conflitos inúteis na igreja. Coisas inúteis. Entrando na igreja. Vemos o que nos junta é o reino dos céus. Viemos para entrar no reino dos céus. Alguns quando perdem, não foram. Já que não foram ver.
Eles escolhem pessoas. Te visitar como não. Eu sei orar. Eu vim para orar, não vim para as pessoas me visitarem. Eles têm muita futilidade. São obras de bruxaria. Eles gostam da escola dominical. Porque sabem que a escola dominical, essas crianças é que são futuros da manhã. Eles serão os pastores da manhã. Por isso amanhã vou orar para eles. Eu não estou a ver crianças. Estou a ver pastores. Estou a ver evangelistas. Estou a ver cantores. Nous devons les protéger. Nós devemos proteger. Parce que sorcellerie, porque a bruxaria está pensando neles. Se você não pensa neles, a bruxaria está pensando neles. Ele quer que a igreja da manhã sejam bruxos. N'importe qui a l'école de dimanche. École de dimanche é église à lobby. A escola dominical é a igreja do amanhã. École de dimanche é a igreja lobby. A escola dominical é a igreja do amanhã. Eu comecei a ir à igreja aos 14 anos. Hoje sou pastor. E não posso negligenciar crianças. Eu disse toda criança amanhã. Traga uma oferta de 500 kwanzas. Aprenda a criança a ter liberalidade. Os quimbanguistas estão acima de nós porque no quimbangu uma criança sabe que tem 10 vezes o sensato. Será mesmo se crescer não vai parar de dar? Porque ele começou a criança. Quando vem a igreja, educa-lhes a não vir de mão. Azolala. La musa ya talanga. Bouger, azolala. Est-ce que mtu moko azolandanga? E bataka mingi bandimi bayaka sika. E atacam muito os bruxos, os novos crentes. Quando vem um fiel novo, começa a lhe dar pregação. Bachaka impudicité na igreja. Eles colocam a fornicação na igreja. Alors na kembangu kolobela bandoto. Eu vou rapidamente falar dos sonhos. Sur le langage de la sorcellerie. Eu falei da linguagem da bruxaria. La parole. Falei da palavra. L'action symbolique. Falei das ações simbólicas. Para o bruxo te amaldiçoar deve haver alguma coisa do seu corpo. Alors, outra coisa langage e a sorcellerie. Que pode saber que é a linguagem de bruxaria. Bandoto. São os sonhos. Como é que podes saber que os bruxos estão a me amaldiçoar? Como é que podes saber que os bruxos te combatem? Através dos sonhos. Pergunta a quem está ao pé de ti. Será que sonhas? Será que memorizas os sonhos? Será que sonhas? E memorizas os sonhos? Pergunta-lhe. Est-ce que okangaki noto lotaki lelo? Nani alotaki lelo atombola loboko? Nani alotaki? Nani alotaki lelo? Oh, maboko combien? Ça va. Bokitisi. Nani akangaki noto alotaki? Quem memorizou os sonhos? Nani alotaki te? Tombola loboko. Na osunga otombola. Okoyoka soni te. Nani alotaki te lelo? Quem não sonhou? Ah. Soki déjà olotaka te. Se você não tem sonhos, quem sonhou e não memorizou? Déjà na problème. Já tens um problema. Ndoto eza moko na langage. O sonho é uma das linguagens. Oyo ezo representer. Que representa le monde spirituel. O mundo espiritual. Bandoto ya Satan, bandoto ya Satana. Temos sonhos satânicos. Eza très dangereux na vida ya mutu. É muito perigoso na vida do homem. Eza lokola ba wifi satanique. São como Wi-Fi satânicos. Elingi koloba. Quer dizer. Eza lokola ba dadu. São como dados. Donc tango wana dadu. Quando tem dados. Oza connecté na internet. Estás conectado à net. Se dados zate oza connecté. Mas não tiveres dados não terás. Bom, é na bandoto mususu. Há outros sonhos. Ezo connecté na monde ya Satan. Que te conecta no mundo satânico. Alors bandoto ya ba sorcier.
Os sonhos dos bruxos são os meios de comunicação dos bruxos. Se você tiver pesadelo, il faut directement au sala action et prière. Tu deves fazer uma ação de oração. Porque Deus fala também através dos sonhos. Procura servo Deus para orar para ti. Os sonhos que temos tudo são ataques do inimigo. E quando você tem pesadelo, compreenda diretamente. O combate espiritual. E tu também comeces a orar. Declara a Bíblia no Provérbio 30, verso 30. O leão é o herói dos animais. Ele não retrocede diante de toda coisa que vai se levantar à sua frente. Satanás pode te atacar, pode te fazer perder tempo se você não ora. Salmos 56. Nana mambobela koloba photo prier mais lobi torozana jeûne et prière. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Psaume 56, 10. Sim. David está dizendo. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os meus inimigos recuam. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Pois a tua misericórdia é grande. Diz a Bíblia. Quando eu clamo, os meus inimigos retrocedem. Quando eu clamo, os meus inimigos retrocedem. Quando eu clamo, os meus inimigos retrocedem. Se o leão gritar, todos os animais fogem. Porque você também é filho do leão. Quando tu clamas, os seus inimigos retrocedem. Quando você tem pesadelo, não espera amanhecer. Não chama pelo pastor. Quando você acorda e começa a lutar. E quando tu clamas, os seus inimigos. Est-ce que alguém pode aplaudir? Est-ce que alguém pode e começar a gritar? Quando estou a clamar, os meus inimigos estão a retroceder. Tika maboko zobeta banguna na yo bakima. Tika makelele na yo banguna na yo bakima. Oh, David alobi tango na yo ganga. David diz quando estou a clamar, os meus inimigos estão a retroceder. Que os seus gritos estão na bomba. Os seus gritos estão na bomba. Os seus gritos estão na uma grande arma. Os seus gritos façam retroceder os seus inimigos. Amém. Ofandi. Yango prière à combat. Por isso a oração de combate não se ora de voz baixa. Na oração de combate se fala, se grita, se bate palmas.
Davi diz, quando estou a clamar, os meus inimigos retrocedem. Que os seus gritos façam retroceder os seus bruxos. O combate espiritual é um combate de palavras. É combate de palavras. Golias e Davi, eles lutaram por palavras. Golias viu Davi, vou te bater, você criancinha. Davi não deixou Golias. Davi replicou dizendo, tu também vou cortar a sua cabeça e darei as aves do arraial. E todo mundo saberá que em Israel tem um Deus. Fale, grite, e quando tiveres a gritar, aí Deus te fará vencer. Todo sonho que você não acha normal, procura a explicação. Entra na oração. O mundo espiritual é que conduz o mundo físico. Quando eu estava fazendo a minha licenciatura, eu escrevi sobre a bruxaria. E eu citei o autor que diz: ele disse, o véu, ce n'est pas regarder, não é ver, ni contempler. Nem contemplar. Ver não é ce n'est pas regarder, não é ver, ni contempler. Nem contemplar. Mais voir, mas ver, c'est savoir. É saber. Kotala, ver, não é olhar, não é ver. Kotala, olhar, não é ver. Kotala, olhar, é saber. A pessoa que sabe as coisas que acontecem no mundo espiritual é que vê. Voir, ver, olhar, ce n'est pas regarder, não é ver ou contemplar, mais c'est savoir. Mas é saber. Será que alguém me está a compreender? Olhar não é ver, mas é saber. Será que sabes as coisas que os bruxos fizeram em ti? Se ainda não sabes o que fazem em ti, você não vê. Por isso em Jeremias 33, no seu verso 3, Deus está dizendo: clama-me, te responderei, te anunciarei as grandes coisas que estão encaixadas e que tu não conheces. Talvez você olha no espelho e és linda, mas espiritualmente tens uma máscara. Será que você, quando olha no espelho, você vê a máscara? Olhar não é ver, olhar é saber. A pessoa que sabe as coisas que acontecem no mundo espiritual, ele é que vê. Que nessa tarde Deus abra os teus olhos para começares a ver, começares a saber as coisas que acontecem no mundo. E Deus fala contigo através dos sonhos. Se você não sonha, eu libero os seus sonhos. Se te roubam os sonhos, eu prendo aquele espírito. O sonho é uma linguagem do mundo espiritual. Temos sonhos que depositam coisas em nossas vidas. Temos sonhos que introduzem coisas em nossos corpos. Tu dormes, você sonha ser injetado. Aquela injeção já é uma doença. Aquela injeção é a morte. Eu vi um pai que foi injetado de noite e de manhã teve AVC. Quais são os sonhos que tens tido? Você sonha um cão te morder, já deixa raiva. Você sonha uma serpente te picar. Eu quero te falar dos sonhos. O sonho é mostrar a linguagem do mundo espiritual. Através dos sonhos, tu poderás saber se estão a te combater ou não. Eza manière au monde spirituel
O sonho é a maneira que o mundo espiritual demonstra-se na vida do homem. Job 33, 14 a 18. 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 Tangambango. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. A palavra do Senhor. Aqui diz que Deus fala de várias maneiras. Enquanto as pessoas estão em sono profundo, Ele começa a mostrar visão. Ele começa a mostrar. Um certo dia eu dormi. Eu sonhei o irmão da minha mãe. Veio na porta do quintal. Ele começou a clamar para abrir a porta. Eu vi uma outra pessoa da família. Foi para abrir a porta. Eu berrei contra ele. Volta. De manhã eu disse na mamãe. Se na tua família as coisas começarem, não diga nada. Às 18 horas, o senhor que eu vi no sonho veio. Lá saiu luta. Aquele que procurava a mamã lutou com o menor. A luta começou aí. As pessoas começaram a morrer. Os problemas de muita gente começou nos sonhos. Começou e não sabiam os sonhos. Negligenciam os sonhos. Ou estão a sofrer. Afinal não poderiam sofrer. Os sonhos são as coisas que Deus faz o homem ser prudente para não te acontecer alguma coisa. Por isso o homem espiritual não dorme como qualquer pessoa. O homem espiritual, no momento em que está o mundo espiritual deve descer nele. Por isso dizem que Deus conversa conosco enquanto estamos a dormir. No Atos 2:17, Deus está dizendo, nos últimos dias, Ele vai prender o seu espírito e Ele vai conversar com os homens através dos sonhos. O sonho é uma realidade do mundo espiritual. Olhar não é ver. Olhar é saber. Você se enxerga, mas quais coisas fizeram em ti? Será que tu sabes? Mas quando tu atinges uma dimensão de saber as coisas encaixadas, aí consegues olhar, consegues ver. Temos 3 fontes de sonhos. Primeiro sonho, Deus fala. Job 33, 14 a 18. Job 33, 14 a 18. Deus pode falar sobre a sua vida em sonhos. A segunda fonte é Satanás também fala. Os bruxos também mandam sonhos. Acompanha-me bem. Alguém está me ouvindo? Todos os sonhos que temos tido, outros são Satanás que trazem. Mas tu não sabes, eu te ensino hoje. Satanás também pode fazer sonhar. Quando tu pegas aquele sonho, quando acontece algo, tu dirás que eu vi no sonho. Por isso todo pesadelo que pode ter acontecer, nega. Em nome de Jesus. Um fiel meu na igreja estava a fazer exames. Ele sonhou e não aprovou. Veio a mim e disse, papai, eu sonhei que fizemos exame e não aprovei. Eu disse, nega esse sonho. Se você aceitar, não vai aprovar. E fizeram exames na escola. Só aprovaram 2 pessoas.
Ele também. Sabe o sonho que você teve? Se você aceitasse, poderia se tornar uma realidade. Será que alguém me está acompanhando? Será que alguém me está ouvindo? Será que alguém me está acompanhando? Na 2006, 7 comme ça. Eu preguei em 2007 ou 2006. Pasteur Mona Luando, pasteur na luta. Pastor sonhou. Estamos a lavar carros em Luanda. Eu tive sonho que estás a lavar carros em Luanda. Eu me enervei de uma forma impossível. Eu disse em nome de Jesus. Eu me levanto contra esse sonho. Você não pode orar para alguém me Você me trazer sonhos de lavar viaturas. Muitos sonhos que as pessoas trazem. Eu sonhei que morreste. J'ai prié avec un papa ici à Zagi professeur. Eu orei por papa que era professor. Et Seigneur l'a kutana ministre enseignement supérieur. Tem que se encontrar com o ministro do ensinamento superior. Pour livre. Para comprar livro. O seu sogro mandou a mulher na casa dele. Mandou o seu filho, a sua filha. Oh papa mobali nanga loteli ndoto. Foi lá no que foste baleado. Hoje não sai. Eu também já estava na casa dele. E quando eu cheguei, eu já orei, esse pastor volta. Esse ora o sonho do meu sogro. Eu disse, hoje é o último dia. Se não se encontrares com o ministro, aquele dia ele não vai sair. Já oramos, vai. Será que alguém está rendezvous? Tem um encontro. Mas lhe trouxeram um sonho para não sair. Se não fosse ele, não era um sonho, era uma maldição. Mas lhe trouxeram em forma de sonho. Eu disse, anjo de Deus, vai te proteger, irás e nada vai acontecer. Ele foi, o ministro assinou. E voltou. Como nós papa Daniel. Ele chamava Daniel. Papa Daniel. Oh pasteur. Disse, oh pasteur. Daniel. Eu sou Daniel. Eu fui e voltei. E não me balearam. Ele já foi amaldiçoado. Mas através do sonho. Eu disse, o meu objetivo não é orar. O meu objetivo é ensinar. Cuidado com a pessoa que tem tido sonho. Se você só sonha, deves trazer como é que tu só trazes pesadelos? É uma maneira de te amaldiçoar. Te amaldiçoar de noite e os pesadelos você se levantar contra ela e negar. Eu me levantei contra esse pastor. Eu disse, não vou lavar viaturas em Luanda. Eu repudio o seu sonho. Seja pela primeira vez e a última. Pastor, você me repudiar esse sonho? Não, não. Será que alguém me está acompanhando? O terceiro sonho é dos teus pensamentos. Eclésiastes 5:2. Eclésiastes 5:2. Eclésiastes 5:2. Eclésiastes 5:2. Eclésiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa. Não. Tangas 3. Porque dá muita ocupação, vêm os sonhos. E a voz do tolo da multidão das palavras. Bandeira. Porque dá muita ocupação, vêm os sonhos. E a voz do tolo da multidão das palavras. Makambu ebele esogeza na mutu ya mutu akoki ekomaka na butuni ndoto. Se há muita ocupação, vem em sonhos. Nem todo sonho é satânico. Nem todo sonho é de Deus. Outros sonhos podem ser os teus pensamentos. Será que alguém está ouvindo? Não quer dizer que todo sonho deve ser interpretado. Eu sou pastor, o meu trabalho é microfone. Eu posso também sonhar, estou a pregar.
Um cobrador pode sonhar também. São Paulo. Vendes no mercado, pode sonhar também, estás a vender. Se você não gosta daquela pessoa, você o odeia. É possível no teu sonho sonhá-lo a te apertar, sonhá-lo a te perseguir. Por isso, quando você sonhar mal, a primeira questão, qual é a relação que vocês têm? Será que alguém me está ouvindo? Os seus pensamentos podem vir também. Temos 3 tipos de espíritos de sonhos. O primeiro espírito tem um espírito fechado, ou um ecrã fechado. Écran fermé. Esse ecrã fechado são pessoas que raramente sonham. Não sonham. São cegos. Après 1 mois, après 2 ans. Pode sonhar depois de 1 mês. São pessoas que dizem que eu na minha vida não sonho. Quando eu durmo, eu durmo como bebê, acordo como bebê. Você dorme como um morto. É pessoas que têm ecrã fechado, um espírito fechado, vão te amaldiçoar. Porque você não sonha. Você não memoriza os sonhos. E é muito mal. Vão te matar sem saberes. Na igreja onde saí um pastor. Aquele pastor no sonho que teve, ele sonhou lutando com 2 pessoas. Uma pessoa tinha a faca, outra pessoa tinha a katana. Matou o que tinha a faca. Acordou do deserto. Disse a sua esposa. A mulher lhe disse: bebê, durma. Conforme o pastor dormiu, já não acordou mais. Sonhou que estava a lutar. Se a mulher vendo a oração, acordar e começar a oração. O espírito fechado não sonha. Mesmo se tiver a acontecer coisas más, não saberá. Vimos 2 mamães. Na 1 Roi 3, 20 a 21. Em 1 Reis 3, 20 e 21. 1 Roi 3, 20 a 21. 1 Reis 3, 20 e 21. Uma dormiu sobre o seu filho. Matou o seu filho. E de noite fez que acordou. Foi buscar aquele e trocou por quando amanheceu, aquele que foi trocado, declara a Bíblia que olhou atentamente. Disse: esse não é meu filho. Se você não sonha, vão trocar muita coisa. Tinhas dinheiro e você pode. As coisas da guerra, as coisas começa a olhar conforme eles e conforme há alguma coisa que mudar. Mas como tu não sabes, não sonhas, vão mudar muita coisa na sua vida. A noite é o momento que os bruxos e colocam as más coisas nos corpos. Na Mateus 13, 24 e 25. No Mateus 13, 24 e 25. Estão a falar que um senhor de dia semeou fruto, bons frutos. Quando veio a noite, quem acordou? O inimigo. Acordando ele foi semear frutos que não prestam. Mateus 13, 24 e 25.
Por isso o homem espiritual não pode dormir de noite até de manhã. Há noites que deves acordar. Jesus é Deus. A Bíblia diz que ele orava toda noite. A noite é um momento preparado. As coisas que acontecem de dia, esse lado de noite. Será que alguém está me ouvindo? E sonho. E as pessoas desse tipo têm escamas nos seus olhos. Atos 9, 8, 17 e 18. Paulo tornou-se cego. E falaram Paulo orar para o Paulo. Quando Ananias orou para o Paulo, o que aconteceu dos seus olhos? Mas as camas saíram. A escama vem da onde? Mas saiu dos olhos de Paulo. Pega os seus olhos. Diga toda a escama que colocaram nos meus olhos. Na pregação de hoje, o fogo do Espírito que toque os meus olhos, que tire as escamas, tire as escamas, que eu comece a ver o sangue de Cristo em nome de Jesus. Muitos estão aqui, estão com escamas nos olhos. A partir dessa noite vais começar a ver. O segundo espírito. Esprit semi-ouvert. O espírito semi-aberto. Esprit semi-ouvert. O espírito semi-aberto. As pessoas écran spirituel na bango, que o seu estado espiritual fréquence spirituelle, tem frequência espiritual, mas não longa. Pode sonhar e esquece. Pode sonhar, mas não sabe se sonhou. Tem dificuldade de traduzir o seu sonho a 100%. Vamos a ver o Nabucodonosor. Ele teve sonho, mas ele esqueceu-se do sonho. Ele sonhou. Ele começou a perguntar às pessoas: sonhei o que de noite? Sonha-se, mas não memorizam os sonhos. Sonhou de noite, vai começar a te transmitir, mas não vai ir contigo muito além. Esprit semi-ouvert. O espírito semi-aberto. O teu estado já está no bem, mas esquece-se dos sonhos. Todas as vezes pode também arcar com a influência do inimigo em sua vida. Precisa de libertação. Temos terceiro espírito, l'esprit ouvert. O espírito aberto. Écran ouvert. O ecrã aberto. Écran spirituel aqui o ecrã espiritual dele é vasto. São tipos de pessoas que sonham todos os dias e que memorizam os seus sonhos. Ele traduz com facilidade. E a pessoa que tem espírito aberto está na porta de bênção profética. Estamos a ver as portas de Pilatos. Tanto com o espírito aberto. E graças ao espírito aberto, ele sonhou. Disse ao seu esposo: não participe na reunião da morte de Cristo. Mateus verso 19. Mateus 27, 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo,
Porque num sonho muito sofri por causa dele. A mulher disse ao seu esposo: esse homem é injusto. Não entre nesse esposo. Eu não dormi. Quando eu dormi, eu sofri em um sonho. Será que alguém me está ouvindo? Será que alguém está me compreendendo? Que nessa noite tens o espírito aberto nos seus sonhos. Os bruxos estão fez isso, fez aquilo. Nunca viste você e acontecer conforme você disse. É um espírito aberto. Vamos ver que graças ao espírito aberto, o rei Salomão sabia captar a sua riqueza através do espírito aberto. Em 1 Reis 3:5, graças ao espírito aberto, José, que era noivo da Maria, Deus disse em sonhos: não abandone a Maria. Aquela gravidez é do Espírito Santo. Vamos ver também quando Herodes queria matar as crianças. Deus falou com José através de José: aparta-se do o Herodes quer matar os bebês. O José. O que afugentou José? O que afugentou-lhe? Era o sonho. Deus viu mais no sonho. Disse ao José: volta em Israel. Todo mundo que queriam matar Jesus, já os matei. Através dos sonhos. Estamos a ver mais na Bíblia. Quando faziam um complô contra Israel, o profeta Eliseu tinha um espírito aberto. Ele via as coisas que aconteciam e disse ao rei: prenda os sirianos. O rei da Síria disse: quem está vendendo o nosso segredo? Disse-lhe: não. Há uma pessoa que está em Israel, mesmo se tiver a fazer coisa em casa, ele sabe. Como é que ele consegue saber? O seu espírito é aberto. Que nessa noite o seu espírito torne-se aberto. O seu espírito torna-se aberto. Eu liberto o seu espírito. Se você não memoriza sonhos, a partir de hoje vai se memorizar. Se você perde sonhos, a partir de hoje vai perder. Sonho é uma linguagem do mundo espiritual. E Deus começa a te mostrar a fonte. Eu vou mostrar os sonhos. Como é que podes saber que os bruxos estão a te amaldiçoar? Tu poderás ver em seus sonhos. Quando tu dormes, em seus sonhos te perseguem. Quando dormes, te apertam. Você está a sentir tipo alguém sentado em ti. Mas tu gritas: Jesus! E a voz não sai. Você levanta a mão e a mão não é levantada. Você tenta levantar o pé e mas você sente que está se apertando. Quem já sentiu isso? Se você tem para mostrar já que os bruxos estão atrás de ti. Em seus sonhos, você eleva as cargas. Você anda. Você sobe aos montes com cargas nas suas costas. Mas você não consegue chegar. Você vai nas escadas longas. Você chega até lá. Você procura, você sonha que estás no alto e estás a cair. Você anda e não chegas. Você ouve os gatos chorando, os cães,
as corujas, você sonha ser julgado no tribunal, você sonha ser preso, você sonha os anãos te perseguindo, você sonha ser baleado de noite e essas balas te atingem, alguém te amaldiçoa nos sonhos, você tem relação íntima com pessoas que você não conhece, você é acariciado pelos sonhos, você ejacula nos sonhos, ou você também, mulher, sente que um homem você sonha em dar a luz, você sonha carregar bebê, você sonha alimentar bebê, você sonha com uma criança nas costas, você sonha amamentar crianças, você sonha estando grávida, você sonha ser injetado, você sonha ter relações íntimas, você acorda de manhã, você não tem roupa no corpo, te perseguem nos soldados, te perseguem nas soas. Tem um pai que disse, pastor, se eu fechar os olhos, eu começo a correr. Eu começo a correr a noite toda. Angola está procurando quem vai trazer a taça de atletismo. Ele não vê, mas de noite você é perseguido. Eu vi uma mamãe que quebrou-se por você vê que ela bate pessoas de noite. Ela bateu no muro e ela quebrou o braço e foi lhe posto uma tala. Você sonha que te prenderam em casa, na prisão, na escola. Você sonha usando vestimentas rasgadas, sapatos que não prestam. É espírito de pobreza. Você sonha um quintal que você não tem tempo, mas você sonha sempre estando lá. É uma prisão. Você sonha ser injetado. E cortam com espada, faca, katana. Você sonha já morto. Você sonha estar morto. Você sonha estar morto. Sonhas que te deram com uma moca e você acorda. Você sonha que te roubam, que te injetam. Você sonha se relacionando com homens que não prestam. Você sonha estando numa urna. Você sonha lutar com os bichos, com leopardos, com gorilas. Se você sonha os animais bestas, são espíritos. No Marcos 1:3. Marcos 1:3. Quando Jesus foi de retiro, no jejum de 40 dias, a Bíblia diz que as bestas ferozes apareceram. E apóstolo Paulo diz, ele lutou com bestas ferozes. Não são bichos, são espíritos de bruxaria. E se você sonha ser perseguido pelos cães, o cão tem três coisas. É polícia. É polícia. E nas Europas tem é caçador. E é guarda-redes. E se você sonha cães, é porque os polícias ou te guardam ou na kati avion mboa suye aganga o irmão foi mordido por um cão e ele gritou. Ele voltou, começou a outro diz que eu lhe tiro e não sai. Não negligencie o sonho.
bakangako na butu, és preso de noite, bafinako kingo, te apertam no pescoço, soko lali yo bafinaka yo, você só te aperta, mbo aswaka yo, os cães te nyoka mordem, aswaka yo, as serpentes te ndeko moko ya picam. lotaka nyoka alambolaka sexe na ye, Um irmão sonha a serpente chupando os seus mwana órgãos. mobali, epuis na moya koma impuissant, E de dia ndeko mwasi mosusu alotaka nyoka akotaka na sexe na ye, a serpente entrar nos seus órgãos. olotaka ozobota, Você sonha dando a luz. bakabelako kado na ndoto na moi mpo moni esalami, Presentes de noite e de dia também acontece. bakati yo banzoloko na ndoto na ntongo mpe esalami, Feridas de dia e de noite também acontece. obalaka na butu, Casas de noite. olati roba mariage, Você usa véu e me mobali grenada, aza te, mas sem homem. mariage esalami, O casamento me acontece, bilamba mariage eza te, mas sem vestidos. to mwasi aza te, Ou não tem mulher. olotaka na bandoto na yo osalaka barapport sexuel na bato, Nos teus sonhos você sonha ter intimidade com mobali pessoas. moko mwasi moko bokabwana kala, me yo olotaka bosanganaka na Mas ye, você sonha tendo intimidade. olotaka oza na classe olati uniforme, Você sonha estando na escola com uniforme, ozosala examen, fazer exames, oza na internat, estás no me internato, osilisa classe kala, mas você já me terminou. olotaka ozaka na classe, Mas você sonha estando sempre na escola. soko olali bakangako bachaine Você sonha ser na acorrentado maboko na nas mãos makolo na e nos kingo, pés, nos pescoços na também. bandoto no ogangaka, Nos teus sonhos gritas, na bandoto no olelaka, choras. natei na benfica papa moko abanda kolela na bandoto, Senhor mwasi fica alabusaka chorava ye, nos sonhos. A mulher lhe acordava. aye kobela diabete, Teve akoti na diabetes koma, e entrou em coma. soki alali alelaka alotaka aza na boma me ye aza na lwanda, Quando ele dormia, ele sonhava que estava em outro sítio, mas ele estava em alobi Luanda. papa bandoto na ngai namoni ana besoin de délivrance, Disse: eu preciso de libertação. ntango na bando prie mpo na ye, Quando comecei a orar para ele, papa aleki na ye o seu na tio noko na ye, e o seu alobi pai biso e nde o seu topiaki ye tio diabete, é que lhe deram aquele po diabetes akufa, para morrer. tobundisaka ye, Nós o combatemos, tokomisi impuissant, lhe tornamos impotentes, tokokaka koboma ye te, não conseguimos lhe matar, aza na société ya construction porque ele atekaka tem uma biloko ya sociedade de construção, construction, ele vende alobi materiais de mbongo construção. nde esungaka misala Eu nzambe, disse: o dinheiro é que ajuda a obra de Deus, baokoka koboma ye te mpo não consegue lhe construction matar, église bato na mosala nde porque a basala, construção da igreja os seus homens é quem fazem. naye kocomprendre ke soki ozosunga misala nzambe Deve compreender que ekoprotege, se a ajudar a obra de Deus vais progredir. naye koprie mpo na ye, Orei para ele. mwasi nakoma kotanga makila na sexe A mulher começou cancer, a na bali sair délivrance ya sangue. mwasi, papa ya mwasi na Eu nzoto comecei a mwa libertação da mulher e o seu pai no alobi corpo dela. natiaki ye libanga mpo akufa, Disse: lhe colocou uma pedra yango para wana morrer. makila ekoma obima, Por isso o sangue après sai. délivrance Depois da diabete libertação, o esili, diabetes cancer cessou esili, e o kotanga câncer makila também esili, cessou. Não derramava mais o sangue. olelaka na bandoto na yo, Choras em seus sonhos. na bandoto na yo olotaka oza deja na bato bakufa, Nos teus sonhos que estás com aqueles que já morreram, me yo omonaka bango, mas você os vê na bandoto na yo em sonhos. ose retrouvaka na bafleuve, Você se encontra no na mar, baocéan, nos na oceanos, barivière, nos rios. olotaka na bandoto ozosala bavoyage okomaka te, Nos sonhos estás a fazer viagens e não chegas. olotaka bilamba akopasuka sapato Você akopasuka, usa vestimentas rasgadas. olotaka na não prestam. bandoto ozotambola mutakala Estás sina a sonhar sorcellerie, que andas nu, é uma bruxaria. olotaka baoteka yo, Estás a sonhar a ser vendido. olotaka baoteka biloko na yo, Estão a vender as tuas coisas. olotaka na bandoto na yo obungisi mbongo ebele, Tu sonhas que perdeste muito dinheiro. olotaka bampuku, Tu sonhas ratos. olotaka oza na zemi. Sonhas que estás grávida. Amen. Nasuki awa poto Eu vou prier. terminar por aqui, vamos orar. Lobi Amanhã nakobakisa sina bandoto eu vou acrescentar os sinais dos sonhos e nakotalisa e vou mostrar ndenge nini okoki koyeba ke bandoki baoloka yo, de que maneira podes saber que os bruxos te amaldiçoam. e nakolobela sur le tribunal des sorciers lobi. E vou falar sobre o tribunal dos bruxos Susi na amanhã. ngai ya liboso A minha primeira ansiedade ezali na prier mpo na bato te, é não orar para as pessoas, me na enseigner. mas que eu ensine primeiro. Nalobeli 3 esprits, Falei de 3 espíritos. esprit ya liboso fermé, Primeiro espírito Alô, fechado, que não ouve, esprit não sonha, amibale, aliás. O segundo espírito semi-ouvert, alô, é taga, semi-aberto, que sonha, nakangaka ndoto te, mas que não memoriza os akokolimbola sonhos. ndoto ne ya 100% te, Não consegue traduzir os esprit ya sonhos. misato E o terceiro espírito eza ouvert. é aberto. telema esika oza, Levanta-te onde te encontras. nalingi toprier. Eu quero que vamos orar. David alobi, Davi está dizendo, Davi diz, ntango nagangaka quando eu clamo, banguna na nga os meus inimigos bazongaka nsima, retrocedem. nalingi oprie
Eu quero que ores. Por 3 domaines. Por esses 3 domínios. Est-ce que vous avez un esprit ouvert? Será que tens espírito aberto? Vous avez un esprit semi-ouvert? Tem espírito semi-aberto? Vous avez un esprit fermé? Ou tens o espírito fechado? Est-ce que vous lotaka? Será que sonhas? Est-ce que vous bandoto? Será que memorizas os sonhos? Quais os sonhos tens tido na sua vida? Vous avez besoin. Precisas que Deus te liberte nessa noite. Que abra os seus sonhos. Olhar não é ver. Olhar é quê? É saber. Deus disse, vamos clamar por Ele. Ele vai nos responder. Ele vai nos mostrar as grandes coisas que estão encaixadas e que não conhecemos. Ele andava, mas ele não sabia que os seus olhos tinham escamas. Mefandaki na munoko nani na miso nani tango ba prier quando orou as escamas alors nalingi o prier lelo na 3 domaines na vida yo nesses 3 domínios da sua vida. Ya liboso o primeiro kende ko prier vá orar soki bachabe kai na miso na yo colocaram escamas no biloko nyonso bacha todas as coisas que colocaram para você não memorizar os sonhos, para você esquecer os sonhos, para não sonhar, começa a liberar o seu espírito. Au nom de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não estou ouvindo os seus sonhos. Apóstolo Paulo, os seus olhos tinham escamas. Diga a Deus. Toda escama que colocaram nos meus olhos, Deus tira-o. Toda escama que colocaram nos meus olhos, Senhor tira-o. Senhor tira as escamas. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Começa a falar comigo. Quando estou a dormir, começa a me mostrar as coisas escondidas que eu não conheço. Senhor, mostra-me as coisas encaixadas. Tu disseste que vais nos mostrar as coisas escondidas. Libera o seu espírito. Libera os seus sonhos. Onde prenderam, vai abrir. Onde prenderam os seus sonhos, abre. Abre. Olhando não é vendo. Olhar é saber. Diga a Deus, mostra-me as coisas que eu não conheço. Abre os meus olhos. Clama o fogo do Espírito Santo. Clama o fogo do Espírito Santo que desça nos seus olhos, que queima as chamas, que queima a cegueira. Apóstolo Paulo está dizendo, se a boa nova que estamos a pregar, outras pessoas não compreendem, é porque Deus desse mundo os tapou os olhos. Diga a Deus, tira a cegueira no meus olhos. Tira a cegueira nos meus olhos. Tira a cegueira nos meus olhos. Purifica os meus olhos com o sangue de Cristo. Com o sangue de Cristo que purifica os seus olhos, que purifica os seus ouvidos. Expulsa o espírito que prende os seus olhos. Expulsa os espíritos que te proíbem. Expulsa-os em nome de Jesus. Deus disse vai falar conosco através dos sonhos. Deus disse vai falar conosco através dos sonhos. Diga a Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Em nome, quando começa a mostrar
as coisas que estão escondidas, que eu não conheço, as coisas que fizeram na minha vida, começa a me mostrar as grandes coisas. Diga a Deus para abrir os seus sonhos, que você tenha um espírito aberto, que você se torna como Eliseu. Estão a fazer planos contra Israel. Eliseu ouviu e viu. José, Deus disse-lhe para fugir com Jesus no Egito, porque Herodes queria matar. Diga a Deus, quando o acidente está a acontecer, quando as coisas querem acontecer, você me fala de noite, você me fala de noite, abra os meus ouvidos, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, abra os meus olhos. Diga o Jó 33, quando estamos a dormir, você vai começar a nos mostrar as coisas escondidas. Ore a Deus que abra os teus olhos, que abra os teus olhos, e te mostre os inimigos da sua vida. Diga a Deus, mostra-me os inimigos da minha vida, os inimigos da minha vida. Mostra-me de noite, quando eu estou a dormir, as coisas que acontecem de noite, que eu começo a receber em sonhos. Todo o espírito faz fugir a conexão dos teus sonhos, expulsa-os. E faz fugir a rede dos teus sonhos, expulsa-os. Que a sua rede torna-se normal, que a rede dos teus sonhos torna-se normal, que a rede dos teus sonhos torna-se normal, a rede dos teus sonhos torna-se normal. Em nome de Jesus, clama o sangue de Cristo, que abra os seus sonhos, que abra os seus ouvidos. Clama o sangue de Jesus. Clama o sangue de Jesus. Clama o sangue de Jesus. Para abrir seus olhos. Para abrir seus ouvidos. Para abrir seus olhos. Para vencer a Satanás. Por causa do sangue de Jesus. Clama o sangue de Jesus. Clama o sangue de Jesus. Vendos não é compreender e é saber. E Deus ele irá responder. Ele vai mostrar-nos as coisas grandiosas que estão escondidas. Quer dizer, quando estiver a dormir, abre a minha conexão. Abre a minha conexão. Ou seja, conectado no mundo espiritual. Que para começar a saber as coisas que estão acontecendo. O Senhor está dizendo no Amós 3, le verset 3 à 6, versículo 3 até 6, que nada poderá acontecer se o Senhor não avisar. Nenhuma maldade vai chegar se o Senhor não estiver a avisar os profetas. O Senhor não faz nada se não revelar aos seus servos. Diga a Deus que tudo que pode acontecer na minha vida, mostra-me no caminho. Deus vai acontecer tudo. Conversa comigo do sonho. As coisas que diz respeito à minha vida, as coisas dos meus filhos, a minha elevação. Conversa comigo do sonho. Da maneira que conversou com José para fugir com Jesus no Egito. Conversa comigo no sonho. Quando não sei o que eu vou fazer, você fala comigo. Au nom de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Ouça por favor. Balobi disseram, mama oyo alali. Essa mamãe estava a dormir. E vieram roubar seu filho. E deram-lhe o filho morto. Quando amanheceu,
Ele reparou muitíssimo bem o filho. Diz que não era só bebê. E foi trocado de noite. E olha para ele. Estava andando muitíssimo bem. Vamos amanhã você acordar e você que as coisas mudaram. Quem trocou a sua bênção à noite? Agora vai receber toda coisa da sua vida que foi trocado. Quando estiver a dormir, trocaram a tinha boa vida, havia complicação. Você tem uma vida de complicação. Vai agora receber. Vai arrancar. Vai receber. Toda coisa que foi trocada de noites. Vai changer a vie. Te mudaram a vida. Vai changer o nzoto. Te mudaram o corpo. Ozalaki malamu koma bela. E você costuma adoecer à toa. Tira aquilo que colocar em ti. Via mabeba chaki kati na longola ya. A má vida que colocar em si, tira. Via celiba. A vida de censões, via pobreza. A vida de pobreza. Via blocage. A vida de bloqueio. Via maladie. A vida de doença. Longolango. Tira na sua vida. Longolango. Tira na sua vida. Longola maladie bache kati. Tira a doença na sua vida. Longola vi bache kati na yo. Tira a má vida que colocar em si. Longola vi bache kati na yo. Tira a vida que colocar em si. Longola vi bache kati na yo. Tira a vida que colocar em si. Au nom puissant de Jésus. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Yoka. Oisa. Yoka. Oisa. Yoka. Oisa. Yoka. Oisa. Balobi papa ona moi. Esse papa de dia aolona na bilanga na ye. Estava a semear no céu. E quando dormiu, o inimigo também vinha semear. E vai arrancar toda planta, tudo que é plantado no seu trabalho, na sua mulher, nos seus irmãos. Começa a arrancar tudo que foi plantado à noite para não germinar na sua vida. Nyoso monaka na ndoto na yo. Tudo que vê no seu sonho. Nyoso monaka na ndoto. Pikola. Toza na prière à combat. Estamos na oração de combates. David alobi tango na o prier. Quando estiver a orar, David alobi tango na o prier. Quando estiver a orar, David, os meus inimigos estão a recuar. David alobi tango na o prier. David disse que estiver a orar. Quando ele estava a gritar, os meus inimigos estão a recuar. Desde que a sua maneira de bater as palmas, para poder fugir os blocos da sua vida. As mãos que estão a bater para fazer fugir. As mãos que estão a bater para fazer fugir os inimigos da sua vida. Da maneira que estás a gritar para fazer fugir os inimigos da sua vida.
Yamba délivrance na poko alléluia. Receba a sua libertação em nome de Jesus. Yamba délivrance na poko alléluia. Receba a sua libertação nesta noite. Libérer esprit na yo. Que Deus liberte o seu espírito. Libérer bandoto na yo. Estou a libertar seu sonho. Na libérer bandoto na yo. Estou a libertar seu sonho. Banda komona. Começa a ver. Na fongoli o miso. Abre teus olhos. Makila Yesu fongolo matoi. Que o sangue de Jesus abre os seus ouvidos. Makila Yesu fongolo miso. Que o sangue de Jesus abre o seu. O banda kolota. Para tu começar a sonhar. 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 O banda komona. Para tu começar a ver. O banda lelo. A partir de hoje. Biloko balona kina nzoto na yo. Que plantar no seu corpo. Biloko ane longwa. Que saia. Biloko ane longwa. Que essas coisas saiam. Biloko ane longwa. Que essas coisas saiam. Au nom de Jésus. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Au nom de Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Yamba délivrance. Receba a sua libertação. Yamba délivrance. Receba a sua libertação. Na combo na yo. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Reçois votre délivrance. Yamba délivrance. Receba a sua libertação. Yamba délivrance. Receba a sua libertação. Reçois votre délivrance. Reçois votre guérison. Senhor em si. Reçois votre guérison. Que saia. Reçois votre guérison. Yamba guérison. Reçois votre guérison. A sua cura. Allez, reçois sua libertação. Allez, reçois a sua libertação. Allez, reçois sua libertação. Allez, reçois sua libertação. Allez, reçois sua libertação. Reçois sua libertação. Pourquoi les reçois maintenant? Bima esigaba. Reçois. Saia onde que te colocaram. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Que les démons t'abandonnent. Merci Seigneur. Que les sorciers t'abandonnent. Obrigado Senhor Jesus. Que la maladie t'abandonne. Jésus. Obrigado Reçois. Merci Seigneur Jésus. Obrigado Senhor Jesus Cristo. Merci Seigneur Jésus. Que vous n'avez jamais reçu dans votre vie. Reçois. Au nom de Jésus. Sois délivré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aplaudimos fortemente para a glória do Senhor. Podemos retomar nos assentos, por favor, amanhã. Não prier por na bana. Eu vou orar a favor das crianças. Todo pai, toda mãe, e dá por favor no seu filho a oferta de 500 kwanza. Protocole d'onction. E protocolo vai preparar o óleo de unção. E longo na pastor Lucien. Junto com o pastor Luciano. Prier pour na bana. E vamos orar a favor das crianças. Vacciner bango. E vão ser vacinados contra la sorcellerie. Contra a bruxaria. Les frères, frère. O irmão. Ontem não vieste. Levanta por favor, só te mostrar. Aproxima por favor. Ontem falei das coisas ser acerca semear as coisas no seu corpo. Semear as coisas no seu corpo. Para você ficar doente. E no seu pé. E para você ir cortar esse pé. O Senhor te libertou. O Senhor te libertou. E muita luta que está na sua vida, os acontecimentos que você está vendo na sua vida é fruto da bruxaria. Levanta as suas mãos, abre a boca e chama o fogo da libertação. O fogo da libertação. O fogo da libertação. O fogo da libertação. Venda moto na delivrance. Venda moto na delivrance. Venda moto na delivrance. Venda moto na delivrance. Fogo da libertação. Venda moto. Chama o fogo. Venda moto. Chama fogo. Ale zika venda moto. Zika. Venda moto. Venda moto. Venda moto. Venda moto. Venda moto. Zika. Zika. Nalobi zika. Seja queimado agora. Ale zika venda moto. Benda moto. Puxa fogo. Zika. Moto. Nazuli konga na choma. Moto. Aleoka pasi konga na motema. Yoka pasi. Yoka pasi. Yoka pasi. Moto. Ikonga na motema. Yoka pasi. Ganga. Pasi na likonga. No coração. Yonan. Loba. Yonan. Yonan, loba. Quem tu fala? Parle au nom de Jésus. Quem tu em nome de Jesus? Yonan, loba. Fala em nome de Jesus. Yonan, Anzoto. Quem tu nesse corpo? Quem tu loba.
Qual ton nome? Qual ton nome? Nani? Chai miko yo nani? Nani? Agendete. Yo nani na nzoto? Quem és tu? Yo nani? Esse corpo. Oh. Yo nani loba? Yo nani loba? Kombo no nani? Mwana liboso. Osalini. Fizeste o quê? Nazoka ote. Fala sunga biso. Siko. Osalini na nzoto ne. Fizeste o quê? Fazonga. Awumeli na mboka ya bandakala. Azonga wapi? Ngama manena niyo kama. Para voltar aonde? Azonga wapi? Para voltar aonde? Azonga wapi? Niyo kama mingi. Azonga wapi? Para voltar aonde? Mwana oyo. Na nzoto no cheni. Teka maputa na ngabiloge bele. Nini na lokolo cheni? Ona mwana oyo. Ocheni na lokolo. Nos pés colocaste o quê? Nino cheni na lokolo. Colocaste aqui no pé. Nino cheni na lokolo. Yaza mwana liboso. Colocaste aqui no pé. Yaza mwana liboso. Colocaste aqui no pé. Ocheni na lokolo nae. Colocaste aqui no seu pé. Ocheni. Colocaste o quê? Te. Ocheni na lokolo. Ngana za mbeso ko boma yete. Nino cheni na nzoto. Colocaste aqui no seu corpo. Aya wapi? Namona ye nanu akoma awa. Aya wapi? Yaza mwana liboso tala. Aya wapi? Lobe siko lingaya wapi? Ifale batanga. Mausunga bangote. Siko salini na nzoto ne. Ko ye kuna. Osalini na nzoto nae. Fizeste aqui no seu corpo. Okangini. Na maboko cheni. Azana basinga. Azana basinga. Wapi? Pona nini? Por quê? Oche basinga na maboko pona nini? Fizeste. Azana kola tabake liboso te. Niyo soko sala. Puseste o laço para dar ir Ale na kati basinga wana na kombo na Yesu. Mote kata basinga wana. Mote kata basinga wana. Mote kata basinga wana. Au nom de Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Lokolomoto simbi. Yo kwa église. Chami kozolba. Lokola gauche salini. Lokola gauche zako kangama. Ocheni ni kuna. Colocaste aquilo no pé. Nino chena lokolo. Singa na bise kangiye. Pona ni. Yefo azonga. Azonga wapi? Para voltar aonde? Azonga na mona. Soki moni epe histoire sili. Wapi na mboka ni? Ye? Azonga na mboka ni. Yefo ayati bayombe. Na bayombe. Koko na ye alaka ye. Alaka ini. Daza boye tanga botama. Koko na alaka ye. Ayebisa ye taba ko sala fotonga cimetière ndama. Betile lo. Ye. Bona lokolo chini. Alisimba lokolo. Moto na 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 lokolo. Moto. Moto na lokolo. Moto. Moto na lokolo. Moto. Alelongola lokolo. Longola. Alelongola lokolo. Longola. Sai. Nyonso bachana lokolo elongwa. Tem que colocar no pé esquerdo. Nyonso bachana lokolo elongwa. Tem que colocar no pé esquerdo. Au nom de Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Elongwa na kombo na Yesu. Saiu em nome poderoso de Jesus. Asilisi makasi na yo. Natumbi hotel na yo. Natumbi kiti na yo. Queimar tua casa. Natumbi na yo. Détruire yo. Tô te destruindo agora. Ochagine na lokolo. Chorete. Ochagine. Chorete. Colocaste aqui. Bobambaki yango nini? Obambaki nini? Lokoli obambaki. Colocaste aqui. Kombo no nani? Kombo na yo nani? Kombo no. Qual é o teu nome? Kombo na yo nani? Taka na kombo na yo. Kombo no nani? Kombo no. Dá teu nome. Dá teu nome. Deixa kombo. Kombo no nani? Dá teu nome. Em nome de. Dá teu nome agora. Kombo nani? Kombo na yo. Yo nani? Yo nani? Mama na ye. Yo Dá teu nome. Dá teu nome. Pensa como lá. Yo nani na nzoto? Toza ibele. Kombo no d'abord nani? Parle au nom de Jésus. Fala em nome de Jesus. Na choli konga na motema. Kombo no nani? Tô te colocar espada no coração. Kombo na yo nani? Qual é o teu nome? Yo tozoloba kombo no nani? Kombo no nani? China mikoya. Charlotte. Oza nani? Aza nani pona yo? Mama na ye. Naza mama na ye. Charlotte nani? Pia komo momba. Charlotte nani? Naza mama na ye. Charlotte nani? Charlotte Masiala. Omoni? Ne oyo. Tosala ke projet. Bosani. Ye bazalaki 3 personnes. Bazalaki likola ngomba na libulu. Libulu makasi. Siko ezalaki boy. Entre bango 3 photo longo.
bolongola na mi bale batikala siko azara de bana belinga makasi de bana bon moko ya mwasi Charlotte mwana na ye boloma bangote yoka Oiso Charlotte kobanda lelo à partir de hoje ozobima na nzoto tá saindo esse corpo. alisimba lokolo longola biloko chaki na lokolo longola alikama lokolo alisimba lokolo tirar as coisas que você quer longola ifale kama lokolo longola longola Começa a tirar. longola Começa a tirar. longola na kombo na Yesu longola Poderoso de Jesus. longola kina lokolo longola nom de Jésus Poderoso de Jesus. au nom de Jésus longola nyonso Jésus Christ Jésus Christ boyoka ngana za mama mwana natamboli mingi pona mwana oyo otamboli wapi natamboli nakoti bikote ebele pona ni Por quê? pona benga jour moko bona ebisie mwana ngana ebilo na katoliki Eu te conheço na católica. yo église kene okota A igreja que você faz de entrar. bakosa bino po mutu moko aza liboso na yo A pessoa que está em frente de si. aza makasi nani komone aza makasi koma mutango nani liboso na église wana okota aza makasi nani kombone yoka yoka na lobi boye ngai na kosunga mwana oyo me po ayana asa nini ye koko na ye mobali alake loko alakani fo atonga cimetière ya nani ya ndoyi na ye soki atongi yango omoni mwana oyo side toboma ye me tobomaka ye te bon tozosaleka alebima na balisa nyonso alebima kombo na Yesu osonga lisusu te au nom de Jésus Amém. telema Levante-se. tobeteli kolo maboko Aplaudimos fortemente para a glória de Jesus. telema nalobaki kotala ezako Eu disse que olhar não é ver. tomoni lokolo eza ya kovimba O seu pé já vai um pouco inflamados. me na butu basalaki yango nini A noite que fizeram aqui. basalaki lokolo ni boyokai basalaki Fizeram a noite. babetaki yango nini babetaki yango nzete me na moyo ekomi nini uma árvore, pau. bomoni evimbi Está vendo? Está um pouco kotala inflamados. eza komona te loba kotala eza komona te Olhar não é ver. kotala eza nini Olhar é ter eske oyebi makambo asalaki é ter conhecimentos da coisa oyebi makambo que fizeram asalaki na yo Sabe as tona coisas moto que aza na sua vida? profeta Pergunta para você que está ao seu lado. omoni nini sikota Fizeste aqui agora? Viste quem? bouge na lokolo Mexe um pouco o pé. bouge Mexe um pouco o pé. bongisa cliente Prepara o teu cliente. Quando estiver a dar e tem que falar. Quando estiver a ofertar quinto quanto? ntango opesa cliente no loba Quando estiver a dar quinto quanto tem que falar? loba ofranda lelo Diz que a oferta de hoje efungolanga miso que possamos abrir os olhos. nabanda komona Que possa começar a ver. makambo ezosalema na butu As coisas que está acontecendo à noite. nabanda koyoka makambo basala na vita ofrando na opesa A oferta que está a dar. efungolanga miso Que possamos abrir os olhos. sala mbangu lobaka Vem por makambo rapidez. basala na vita As coisas que fizeram a minha vida. makambo basala na bana As coisas que fizeram meus filhos. na mwasi nanga A minha mulher. na mobali nanga Meu marido. na bandeko nanga Meus irmãos. nabanda komona nabanda koyeba Começar a saber. baekai basala miso As camas que tocaram. baekai wana ekoya
Vai cair bachana misto. As camas que colocaram aqui. Vai cair o anembro. Que caia. Vai cair bachana misto. Caia. Na combo na Yesu. Na combo na Yesu. Vai cair bachana misto. Vai cair o anembro na Yesu. Vai cair. As que colocaram no corpo. Ofrando Tem que tirar. Batuba pica. Batuba kangola. Batuba sikola. Amen. Amém. Na combo na Yesu. Tiko ofrando efongola vina yo. Deixa que essa oferta possa abrir a tua vida. Tiko ofrando ekangola yo. Deixa que essa oferta possa libertar-te. Tiko ofrando libere yo. Deixa que essa oferta possa te abençoar. Amen. Amém. Lobi Amanhã na sengi peço tozala que estejamos na jeûne na atitude de jejum et prière. e oração. Soki lobi Se amanhã tokoba na mate avant pena. podemos começar muito cedo a pregação, porque vou pregar, vou ensinar prier e iremos orar na suka na prier pour na biso nyonso. e no fim vou orar para nós todos. Mema ba malade, mema batu bana ba problème. Leva os doentes. Frère na oloba Eu lelo posso dizer hoje vino échanger. a tua vida mudou. Pasio bandako mona. A sofrimento que Mona ngolu você souffre. nunca mais vai ver. Séminaire oyo Esse seminário ya délivrance na vie na é yo. a sua libertação. Alors lobi boya ebele Amanhã vem muitos. lobi nako bana mate LN. Depois começar a pregação Na bana mate LN 16h30. 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 Obana mtu aza pembeni eza mpona délivrance na yo. Diga a pessoa que está trabalhando para a sua Yaka libertação. lobi 16h. Vem amanhã 16h30 tobandi 16h30 vamos iniciar os ensinamentos. Vamos orar na suka na prier mpona e bino. no fim vamos orar a favor de Deus. Nzambe nanga pambola yo. Que o meu Deus te abençoe. Salva de palma para